Todo país tem seus mitos e lendas. Sejam eles Saci Pererê, Loira do Banheiro, Acamanto, Goldman. Mas para além de objetos, personagens e lugares místicos, essas lendas e mitos também podem se originar da própria realidade. Hoje eu vou contar uma história sobre uma rainha má, asquerosa, arrogante, promíscua, assassina. Ou, pelo menos é isso que dizem de Carlota Joaquina, uma mulher elegante, inteligente e, acima de tudo, determinada a fazer concretizar os seus interesses. Carlota Joaquina nasceu dia 25 de abril de 1775, ou seja, ela é taurina. Ela é filha de Carlos IV e Maria Luísa de Parma. Inclusive, há quem afirme que ela puxou muito a mãe. A mãe dela era conhecida por ser uma mulher de personalidade forte, muito persuasiva, inclusive há relatos de que era ela quem realmente comandava a Espanha e não seu marido. Além disso, ela era muito animada e uma das responsáveis por revitalizar a corte espanhola, trazendo diversas festas extravagantes, o que gerou diversos rumores à sua imagem, que foi associada a uma pessoa luxuriosa, adúltera e libertina, além de sofrer diversas acusações de assassinato. Também há uma polêmica na história de Maria Luísa de Parma, porque em seu leito de morte ela teria afirmado que nenhum de seus filhos era realmente filho de Carlos IV. Ou seja, a dinastia Bourbon havia sido extinta da Espanha. Carlota Joaquina nunca teve o que reclamar de sua infância. Desde sempre foi mimada pelo seu avô, Carlos III, que a tinha como neta favorita. Além disso, ela teve acesso à educação de mais alta qualidade, o que a ajudaria a passar com extrema facilidade nos diversos testes que a corte portuguesa aplicaria para testar se a princesa era, de fato, boa o suficiente para consumar o casamento com o príncipe de Portugal, Dom João VI. Realizadas as tratativas finais, com apenas 10 anos, Carlota foi enviada para Portugal para casar-se com seu noivo, que já estaria fazendo 18 anos. A adaptação de Carlota não foi nada fácil. Para começar, diferente da corte espanhola, a corte portuguesa era quieta e melancólica. Não era para menos. O rei deles estava morrendo. Além disso, Dom João tinha uma personalidade muito fraca e acomodada, o que se diferenciava de Carlota, que era uma mulher cheia de ambições e muito determinada a alcançar seus objetivos. Tal união tão bipolar, tão antagônica, não poderia se concretizar de forma muito harmoniosa. Porém, isso rendeu intrigas entre o casal logo nos primórdios. Talvez o episódio mais singular seja no que deveria ter sido a primeira noite de núpcias do casal. Acontece que ninguém avisou a Carlota que deveria acontecer. Coitada, era apenas uma criança. E Dom João simplesmente chegou e foi para cima dela. Como era uma mulher que não se deixava dominar fácil, ela simplesmente mordeu sua orelha, além de atirar um cálice de vidro contra ele. Um ótimo começo de relação, não é mesmo? Apesar da extrema melancolia da corte portuguesa e das rígidas regras de um lugar que era totalmente rodeado de uma cultura sacra e melancólica, nada impedia Carlota Joaquina de fazer suas festas pelo palácio. E era nessas festas que ela começava suas articulações políticas. Além disso, nesses eventos, ela conseguia ajudar a distrair Dona Maria I, que já começava a demonstrar sinais de sua suposta loucura. Tal como alguns contam carneirinhos para dormir, há quem diga que Carlota Joaquina contava os sapatos. Sim, ela tinha muitos, porém os que mais encantavam eram os saltos vermelhos, que para ela representavam tanto poder quanto a paixão. Outro traço comentado de Carlota Joaquina é a sua aparência. Por exemplo, Albert Sabner escreve da seguinte forma: a princesa do Brasil mal tinha um metro e meio na parte mais alta do seu corpo. Era manca, provavelmente resultado de uma queda de cavalo que sofreu. Suas costas estavam envolvidas na mesma direção. O busto da princesa era como o resto do corpo, um extremo da natureza, que havia se empolgado e deformado. A cabeça, que poderia ter remediado aquela deformidade, é a cabeça mais bizarramente monstruosa que jamais poderia andar pelo mundo. Os olhos eram pequenos e muito próximos. Seu nariz, como consequência de sua muito casa e vida livre e errante, estava quase sempre inchado e vermelho, como de um suíço. Sua boca, a parte mais curiosa de sua figura repugnante, era guarnecida com muitas fileiras de dentes pretos, dedos brancos e amarelos, colocados obliquamente como instrumento composto por várias juntas de dimensões diferentes. A pele era áspera e bronzeada, e havia muitas espinhas nela, quase sempre em supuração, apresentando sua figura um aspecto repugnante. Colocados no final de seus braços, suas mãos eram deformadas e escuras. O seu cabelo preto era eriçado, sendo impossível dominar. Com escova, dente ou preto. Parecia uma fina. Apenas um ano depois de Carlota chegar em Portugal, vários desastres começaram a acontecer na corte portuguesa. Um ano depois, Pedro III faleceu. Ele era o rei de Portugal. E quem entrou em seu lugar foi Dona Maria I. Teoricamente, Dom José, seu filho primogênito, deveria assumir o trono. Porém, em 1888, ele também veio a falecer. Carlota Joaquina via tudo isso com bons olhos, porque começava a enxergar oportunidades de se encaixar no poder.
E isso se concretizou ainda mais quando a loucura de Dona Maria I foi oficialmente reconhecida em 1792. Nos seus primeiros anos em Portugal, Carlota fez um esforço gigantesco para poder se consolidar como uma figura política relevante. Em seus bailes, famosos porque ela trouxe todo aquele espírito espanhol efervescente com a triste e reprimida coroa portuguesa, ela tentava fazer alianças políticas. Uma das suas tentativas mais bem-sucedidas foi a criação da Ordem das Nobres Damas da Rainha, que era um título, uma ordem em que você tinha a emancipação de figuras femininas relevantes no cenário político, embora com os limites da época. Carlota também seria responsável por extinguir a Lei Sálica, que determinava que mulheres não podiam ocupar espaços de poder na política. Além disso, ela fez esforços para diminuir e atenuar as tensões diplomáticas com a Espanha e evitar avanços de Napoleão. Todavia, os apelos dela não foram ouvidos e em 1801 estourou um grande evento chamado a Guerra das Laranjas. A Guerra das Laranjas foi um momento de grande tensão entre Portugal e Espanha, na qual ocorreram diversos conflitos armados. Ela acabou em 2003, com o aceite de Portugal de incluir em seu ministério e em outras partes da burocracia membros franceses. Carlota Joaquina e Dom João tiveram ao todo 9 filhos, embora alguns considerem que parte desses filhos seja fruto de traições. Não há nada comprovado sobre, mas existem boatos, rumores e correspondências da época que levantam essas suspeitas. Em 1806, houve uma conspiração chamada Conspiração do Alfeite. O cenário era o seguinte: Dom João estava atordoado com tantas responsabilidades diplomáticas e reais sobre sua pessoa. Isso fez com que ele desenvolvesse algum mal-estar físico e emocional, alguns consideram como um tipo de depressão. Isso fez com que Carlota e alguns de seus seguidores mais fiéis fizessem uma conspiração para ascender Carlota ao trono, alegando que Dom João estaria com problemas mentais semelhantes ao que sua mãe enfrentou. Tal conspiração acabou sendo descoberta. Por conta disso, Carlota foi exilada no palácio de Queilus. E é nesse período que começa a ganhar cada vez mais força a articulação para a transferência da corte portuguesa para o Brasil, principalmente por conta da aproximação cada vez maior entre Espanha e França, que traz um mau presságio para Portugal. E essa aliança entre Espanha e França era muito criticada por Carlota. Em uma de suas cartas a seu pai, ela diz: "Como pode confiar Vossa Majestade, Senhor, no dito governo napoleônico? Está aparente que, felicitado com uma mão, com a outra ele está arquitetando sua derrocada." Além disso, Carlota ela se esforçou ao máximo para convencer Dom João a não vir para o Brasil. Ela defendia que o rei tinha que ficar e lutar pela soberania de Portugal. Infelizmente, não teve força política para tal. Muitas frases peculiares são atribuídas a Carlota Joaquina. Uma delas é: "Jamais serei princesa do Brasil." Frase muito trabalhada no filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, um título bastante irônico. Outra frase que tem até um tom poético é: "Que horror! Antes Angola, Moçambique ou Timor." Pois bem, infelizmente para Carlota, a corte teve que se transferir para o Brasil, inclusive num dia de uma tempestade muito forte. E a viagem também não foi nada fácil. Houve falta de alimentos, um calor extremo, muitos nobres passaram mal porque a viagem de navio mexia com o corpo das pessoas, e houve uma epidemia de piolhos. Isso é algo muito interessante. Todas as nobres que estavam lá, todas as mulheres, tiveram que raspar seus cabelos e utilizaram turbantes para cobri-los. Quando chegaram no Brasil, as mulheres do local acharam que esta era a última moda da Europa e foram imitar o visual de Carlota Joaquina. Aqui no Brasil, Carlota descobre que o trono espanhol foi tomado por José Bonaparte. Sendo assim, ela começa uma certa articulação em uma série de disputas de poder na região da América Espanhola. Existiam várias forças de poder nessa disputa. Por um lado, você tinha os ingleses, que queriam independência das colônias espanholas. Vocês tinham os portugueses, que queriam pegar partes do território espanhol, ou mesmo, alguns mais ousados, fazer uma nova União Ibérica que pendesse mais para o lado de Portugal. Já Carlota se colocava numa posição de conservar os domínios dos Bourbon. Para isso, ela fundaria um movimento chamado Carlotismo, que teve sim muita força política nessa disputa. O plano de Carlota era assumir
o trono espanhol e transferir sua sede para a América. Alguns carlotistas apoiavam que essa fosse apenas uma fase transitória para uma posterior independência. Acontece que, infelizmente para Carlota, os planos dela não se concretizariam, apesar de diversas tentativas. Inclusive, ela venderia todas as suas joias para financiar os movimentos de resistência que tentavam manter a coroa espanhola na América. Ela também tentaria viajar várias vezes para a região, sendo impedida pelo seu marido. Sobre a derrota de Carlota, Francisco Azevedo diz o seguinte: Carlota Joaquina sai derrotada da mais importante investida política de sua vida. No entanto, sua derrota não pode ser considerada resultado de uma ambição aventureira, de um desejo desenfreado de poder. Defender os reinos espanhóis na Europa e nas Índias significou enfrentar disputas políticas que tumultuaram o cenário ibérico. Pressupôs perceber mudanças radicais de um século que vivenciava o contraste entre a realidade intelectual e social. Implicou sentir experiências de dois mundos diferentes e observar as circunstâncias que revelavam a decadência do antigo regime, mas também, contraditoriamente, a permanência da fé na autoridade soberana do monarca. Importou sentir as fraquezas e dificuldades de uma mulher que quis invadir os espaços masculinos, disputar politicamente com os homens, romper com a imagem de virgem, mãe e esposa, para ser ela mesma. Enfim, significou ter que entender os sinais de uma inversão completa de valores e papéis e, mais que tudo, compreender a riqueza e a complexidade das ideias de liberdade que inflamavam e tumultuavam o mundo ocidental havia mais de meio século. Após a derrota, Carlota Joaquina não se envolveria com mais nenhum movimento político muito relevante. Todavia, é nesse momento que nós vemos um lado mais singular e interessante de Carlota. Carlota aproveitou demasiadamente seu exílio em Botafogo. Lá ela tinha casos com seus amantes, tomava banho de praia nua, fumava diamba, ou seja, a nossa maconha, e bebia frequentemente. Inclusive, há quem diga que foi ela que inventou a caipirinha, porque ela fazia uma bebida que misturava cachaça, frutas e açúcar. Já em 1820, a Revolução Liberal do Porto estoura em Portugal e exige a volta da coroa para o país. Dizem que no episódio de volta, quando a corte estava embarcando, Carlota teria batido os sapatos contra o navio e declarado: "Desta terra não levo nem o pó." A rainha chegou a Portugal com muito vigor. Para começar, ela participou da conspiração da Rua Formosa, que uniu vários nobres que queriam se revoltar contra a Constituição e restaurar um antigo regime absolutista. O movimento não teve sucesso, mas mesmo assim Carlota Joaquina se recusou a jurar a Constituição. Após isso, ela encabeçou o movimento da Vila Francada, comandado por seu filho favorito Dom Miguel. Nesse movimento, eles tiveram sucesso. As forças de Dom Miguel conseguiram se fazer ouvir. Porém, diferente do que se esperava que era a derrubada de Dom João VI, este se reconciliou com seu filho, derrubou a Constituição e reergueu um regime absolutista. Nomeou Dom Miguel como um de seus ministros. Porém, não tardaria para acontecer um outro movimento, a Abrilada, na qual Dom Miguel prendeu vários integrantes do governo que considerava serem liberais. Isso gerou uma grande tensão. Houve uma bandeira falsa do Dom João, que fingiu uma negociação em que manteria os presos, porém, logo este fugiu, se refugiou em um navio inglês, tomou uma série de medidas para liberar os presos e levar o Dom Miguel ao exílio. Além disso, ele prendeu de vez Carlota Joaquina no Palácio de Queiroz. Tarde, prevendo a sua morte, Dom Miguel criaria um conselho de regência para impedir a tradição que seria, após sua morte, a sua esposa assumir o trono. Morreu em 1826 e quem assumiu foi Isabel Maria, uma de suas filhas que era presidente da regência. Mais tarde, depois de diversas negociações, Dom Miguel assumiu o posto. Porém, Dom Miguel voltaria com ideias menos extremistas e se afastaria de sua mãe, que sempre o apoiou. Joaquina viria a falecer em 1830, com apenas 54 anos, isolada, abandonada por seus filhos e por todos que um dia a apoiaram. Morreu sem muito dinheiro, porém tinha o suficiente para pagar diversas missas que deveriam ser rezadas não só para ela, mas também para seu falecido marido, numa tentativa de apagar seus pecados. Carlota Joaquina é uma figura polêmica do começo ao fim de sua vida. Embora a historiografia tradicional e alguns meios culturais, como o próprio filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, retratem-na como uma pessoa arrogante, infiel e má, nós podemos ver claramente um outro lado de Carlota, que era sim uma boa mãe e tinha uma inteligência estratégica absurda para lidar com certos assuntos políticos. Além de ser muito importante para assegurar a participação feminina nos assuntos da corte. É isso, gente. Eu agradeço quem assistiu até o final. Deixarei na descrição as referências usadas nesse vídeo e nos comentários eu vou deixar alguns textos que eu queria ler durante a gravação, mas não pude
pelo meu limite de tempo. Muito obrigado.